É um poema famoso da Adélia Prado, que ela diz: de vez em quando, Deus me tira a poesia. Olho pedra e vejo pedra mesmo. De vez em quando, Deus me tira a poesia. Olho pedra e vejo pedra mesmo. No domingo que passou, focamos o nosso olhar no capítulo 5 desse evangelho maravilhoso, o evangelho de Marcos. E ficamos impressionados com o barulho da multidão. Aliás, a palavra multidão aparece algumas vezes nesse capítulo e também no capítulo 4. Muito movimento, muito barulho, encontros, aproximações, amassos da multidão, toques invisíveis, silenciosos. Ficamos impressionados com a angústia de Jairo, que chama, que clama e leva Jesus para a sua própria casa. Você precisa vir comigo, à minha casa, porque a minha filha não está bem. Ficamos impressionados com a força daquele jovem Gerazeno, que se feria com uma pedra andando pelos sepulcros. E Jesus se aproxima e ele diz: conjuro-te, filho de Deus, não me atormentes. E Jesus expulsa aquele espírito, como dissemos no domingo passado, aquele espírito de âncora, aquele espírito opressor, que transformava a força da juventude daquele rapaz numa força autodestrutiva, de se mutilar, de se matar. Ficamos impressionados com a história daquela mulher, talvez um pouco mais velha, mas que também sangrava mais do que biologicamente, sangrava de preconceito, sangrava na solidão, sangrava no isolamento, e a sua coragem de, no tropel da multidão, tocar na veste de Jesus. É um capítulo barulhento, é um capítulo cheio de movimento, é um capítulo que deixa a gente bem ansioso. No domingo eu não consegui dormir direito quando fui para casa. E hoje, capítulo 6, bem diferente esse início. Jesus vai para a sua terra, Jesus vai para Nazaré. E uma coisa curiosa acontece: poucas pessoas saem ao seu encontro. Não se aproximam dele muitos enfermos. A impressão que dá é que o capítulo 5 é o capítulo, pensando na metáfora, né, do esporte, que a gente está tão presente aí na nossa vida nesse momento, infelizmente de forma meio infeliz, depois da derrota da sexta-feira, como se o capítulo 5, a gente estivesse dentro de um jogo, os personagens estivessem dentro de um jogo, o jogo da vida, a poeira da vida, como se as pessoas estivessem dentro do campo. E é como se nesse capítulo 6, aqui, fosse uma outra perspectiva. Lá a teologia do acontecimento, tudo está acontecendo, tudo está em movimento, tudo está surgindo, tudo está aparecendo, tudo está se evidenciando. E aqui no capítulo 6 a gente poderia dizer que é uma espécie de teologia da arquibancada. Aqui parece que essas pessoas estão assistindo alguma coisa, estão falando sobre o jogo. Lá as pessoas falam com Jesus. Aqui nesse capítulo 6, parece que elas falam sobre Jesus, a respeito de Jesus. É curioso, porque depois de falar na sinagoga, as pessoas que o ouvem são tomadas por uma experiência de maravilhamento, elas ficam maravilhadas por sua fala, por sua voz, por seu ensino. E chegam, inclusive, a uma conclusão que
parece balizar a conclusão que muitos estudiosos do Jesus histórico do nosso tempo têm chegado, que, para resumir, o resumo dos resumos, Jesus era um curador, era um sábio que vivia curando as pessoas por suas mãos. Interessante, parece essa conclusão a que chegam esses que se perguntam a partir daquele ensino, daquele maravilhamento inicial: quem é esse? De onde vem? Que potências traz em si? E é muito bonito porque, né, e ao mesmo tempo interessante, porque ao mesmo tempo que se maravilham, ao mesmo tempo que se entusiasmam, isso é um reflexo da própria condição da fé cristã, né, que tem um êxtase inicial, que canta as maravilhas desse encontro, como cantamos aqui agora, que vibra, que se sente, parece que tem uma tendência a um certo esfriamento, há uma tendência a uma certa calcificação dessa experiência inicial de maravilhamento, e concomitante vão surgindo algumas questões que parece que não são questões existenciais, parece que não são questões que revelam, como a questão, né, do jovem lá do lago de Genezaré, né? Vieste para perder-nos, o que você está fazendo aqui? Você quer atormentar a minha vida de uma maneira negativa ou positiva? Essa questão existencial, o que é isso que está acontecendo comigo? O que significa tudo isso? Há um envolvimento, parece que aqui trata-se mais de uma pergunta retórica, parece que se trata mais de uma pergunta encobridora, de uma resistência, de uma dificuldade a fazer essa experiência. Mas, e aí essa pergunta pelas origens: mas esse não é o filho de José? Mas esse não é o irmão de Judas? Mas esse não é aquele que tem várias irmãs? Não é aquele cuja casa conhecemos? Perguntas, olha que interessante, né? Há perguntas vivas, há perguntas que revelam a nossa condição existencial, a nossa situação diante desse abismo da vida, seja na sua dimensão extasiante, seja na sua dimensão sombria. Meu Deus, cadê você? O que é isso? E há essas perguntas de cunho mais, parece que elas encobrem mais, elas falam de uma outra dimensão retórica apenas, que para dizer: a gente pergunta, mas já sabe quem é ele. Sabe aquelas pessoas que gostam de fazer perguntas para as quais elas já têm resposta? Lá em Ibiporã, quando eu era pastor lá em Ibiporã, no interior do Paraná, tinha um presbítero lá que ele adorava fazer perguntas, mas eu já sabia que ele tinha a resposta. Ele só queria que eu confirmasse. São perguntas retóricas, são perguntas que não são fruto desse abalo nosso diante do mistério da vida. O que eles estavam dizendo? Nós sabemos tudo dele, não há nele mistério. Talvez Marcos tenha colocado esse relato aqui para nos alertar para esse grandioso perigo, que Jesus pode ser rejeitado precisamente por aquelas pessoas e comunidades que parecem teoricamente conhecê-lo melhor. Que Jesus pode ser rejeitado lá onde estão os crucifixos. Que Jesus pode ser rejeitado lá onde estão os discursos sobre ele. Que Jesus pode ser rejeitado lá onde teoricamente seria o lar do Nazareno. Por quê? Porque Jesus está amarrado nas ideias que essas pessoas e comunidades têm sobre ele. Não há espaço, não há lugar nessa familiaridade superficial para aquele desconhecido que faz arder o coração quando a sua voz é ouvida, quando as suas mãos tocam, quando a sua presença se manifesta. Não há lugar para o desconhecido.
Nós o conhecemos, nós o sabemos. Nós sabemos quem é. E é bonito, quer dizer, não tem nada de bonito, né? É triste, porque diz o texto que eles se maravilhavam, né? E assim, 2 versículos adiante, né? Esse encantamento termina com a seguinte expressão: e eles se escandalizavam. Essa palavra aparece apenas 2 vezes aqui no texto do Novo Testamento. Aqui no texto paralelo, esse lá de Mateus. Aliás, Mateus conta essa história depois das parábolas lá do capítulo 13, 14, não sei. Não tem nada desses acontecimentos anteriores. É as parábolas e já esse acontecimento. Porque para Mateus é o perigo de tudo aquilo ser discurso, palavras perdidas ao vento, e não ser uma experiência de semente, de plantio, de tudo aquilo que Jesus está ensinando. Interessante. Eles se escandalizavam, e essa expressão, eu fui dar uma olhadinha assim nas traduções, a tradução mais comum para essa palavra, se escandalizavam, não é se escandalizavam, é assim, eles sentiam-se ofendidos nele, Jesus. Quando Jesus nos ofende, Eurico, vocês já se sentiram ofendidos por Jesus? E se sentiram ofendidos. Olha, começaram maravilhados e terminaram ofendidos. Quando Jesus ofende as ideias fechadas que temos a respeito dele. Quando Jesus nos ofende porque desarruma as nossas certezas. Quando Jesus nos ofende porque incomoda aquelas ideias, aquelas visões preconcebidas que temos sobre Ele. E é curioso, porque a resposta de Jesus foi muito interessante. E Jesus, por seu lado, não ficou ofendido, não ficou escandalizado, ficou espantado. A palavra grega aí, que é muito usada, inclusive na filosofia, tauma, aquele espanto. Sabe aquele espanto? O que é isso? O próprio Jesus se espanta. O que é isso? Ficou-se espantado com a apistes, a não fé que ele encontrou ali naquelas pessoas. A palavra é incredulidade, é uma palavra, essa palavra, assim, Jesus não conseguiu encontrar ali o que outro dia o Márcio Capelli, o professor Márcio, falou lá no Compácio, o que o Samuel, um poeta inglês, falou sobre uma atitude assim que Samuel Taylor, que é preciso quando a gente, por exemplo, lê um livro literário, quando a gente lê um romance. Eu ia dizer assim, quando a gente lê um romance, é preciso ter uma coisa que o pessoal lá da teologia fala, que o pessoal lá da religião fala, é preciso ter uma fé poética. E o que é essa fé poética? É uma suspensão da incredulidade. Porque se você ficar nessa incredulidade, você fica na superfície de um texto. O alienista, esse alienista existiu? Mas foi o Machado de Assis que escreveu mesmo isso? Mas será que é isso que Machado de Assis quis dizer? Eu conheço Machado de Assis, isso eu sei de onde ele vem, eu sei onde ele nasceu. E você fica na superfície, você fica na pele do texto, você fica na literalidade do texto, e você não suspende essa incredulidade, que é uma espécie de incredulidade natural, e não permite que essa fé poética, que é condição de possibilidade, para você sentir a força daquele texto. Quem é esse cara? Quem é esse Jesus? Da onde ele vem? Ele é negro, ele é branco, ele é gordo, ele é magro, ele é filho do seu... Não é essa a questão. A questão é se essa figura arde no seu coração, se quando a gente lê essas histórias, isso modifica a nossa vida, se quando a gente lê essas histórias, isso coloca questões para nós, a gente não consegue mais pensar, não consegue mais ver as coisas do mesmo jeito.
Jesus não consegue encontrar ali uma fé poética, E Jesus fica assim, espantado. E qual é o resultado de tudo isso? Segundo o texto, qual é o resultado de ficar na superficialidade? Desaparece o encanto, desaparece a graça, desaparece a poesia da vida. E Jesus ficou atado, segundo o texto, e não pôde fazer ali nenhum dinamém. A palavrinha grega, porque não é milagre, milagre tem outra palavra para dizer milagre. Não pôde ali exercitar, viver o seu dinamismo. Vou ser bem literal, a palavra é dinamite, né? Daí vem dinamis, dinamite. Jesus não pôde, a dinamite de Jesus não pôde explodir ali. Essa coisa revolucionária não pôde aparecer, não tem espaço. E é curioso, ele não pôde fazer dinamém, a palavra fazer aí, fazer é um verbo grego, poiel, poiem, e daí vem a palavra poesia. Não há espaço para poesia, não há espaço para criatividade, não há espaço para o novo, não há espaço, como dissemos no domingo passado, para rasgar as etiquetas dessas coisas calcificadas, dessas ideias preconcebidas. No livro lá do Dostoiévski, né, a parábola dele do grande inquisidor, é exatamente isso. Jesus chega lá na Sevilha e na história do Dostoiévski, ele inclusive fala dessa Talita Cumi, tá um fervor, tudo acontecendo, e as coisas, né, e o movimento, e o tropel da multidão, e aquela menina ali sendo, né, acordando com uma flor nas mãos pela palavra de Jesus. Blá, blá, blá. Aí aparece o grande inquisidor e faz o quê? Manda prender Jesus. Manda prender, prende Jesus. E faz um sermão impressionante. O que você veio fazer aqui? Você só atrapalha. Vem falar de liberdade, vem falar de amor, vem gerar esse movimento nas pessoas. As pessoas precisam de uma outra coisa, precisam de segurança. E quem dá essa segurança para elas é a religião cristã. E sabe qual é a palavra do grande inquisidor? Por que vieste nos incomodar? Por que vieste nos atrapalhar? Está tudo tão direitinho, né? Está tudo tão arrumadinho. Por que você veio desarrumar? Está tudo. Jesus é o desarrumador da casa. Os sacerdotes gostam de arrumar os cômodos, deixar tudo bonitinho. Os profetas e poetas gostam de desarrumar. Os sacerdotes gostam dos cômodos, os profetas e poetas buscam o incômodo, sabe assim, tirar a gente, sobretudo das falsas seguranças, dos falsos discursos, das ideias calcificadas que não geram vida, não tem movimento. Vieste para nos incomodar. Olha que interessante a leitura de Dostoiévski. Adélia Prado disse, como dissemos no começo, de vez em quando Deus me tira a poesia, olho pedra e vejo pedra mesmo. Triste, né? Mas a gente poderia dizer, conversando com a Adélia Prado, como o Rubem Alves conversava com ela, né, naquelas discussões infindas, a gente poderia dizer, pô, Adélia, mas é a vida. Nem sempre, né, a gente está inspirado, nem sempre a gente olha poeticamente. Às vezes Deus tira mesmo, não tem muito o que fazer, não. É triste, mas a gente podia dizer para ela, mas Adélia, o problema é quando nós, pelo nosso jeito de viver incrédulo, sem poesia, superficial, retórico, insensível, matamos a possibilidade de viver poeticamente nesse mundo.
de viver criativamente e assim não fazermos nenhum milagre, mas abrirmos na nossa vida, nas nossas relações, nas nossas comunidades, espaços para que o milagre da presença de Deus possa acontecer. Curioso que no romance de Dostoiévski, Jesus ouve todo aquele sermão do grande inquisidor, não fala uma palavra, vai falar o quê? E diz o texto que o romance termina dizendo que Jesus vai lá e sabe o que ele faz? Dá um beijo na boca do cardeal de 90 anos, do velho. Dá um beijo na boca dele, beija os lábios dele. E incrível, Eurico, porque nem o beijo de Jesus conseguiu vencer a pedra de incredulidade que era o coração do cardeal inquisidor, o cardeal lá do romance de Dostoiévski. A história termina dizendo que Jesus não diz uma palavra sobre o sermão que o cardeal pregou, para se defender do incômodo que a presença de Jesus provoca. Jesus não diz nada, apenas beija os lábios do inquisidor, e a parábola termina. O beijo lhe arde o coração, mas o velho inquisidor se mantém na mesma ideia. O beijo arde o coração, mas o velho inquisidor se mantém na mesma ideia. Que Deus nos ilumine e que Deus nos ajude a vivermos mais poeticamente nesse mundo e que Deus nos ajude a não nos fecharmos a essa sua presença poética no mundo, porque esse é um risco constante. O Barth, acho que assim, exageradamente, porque tem uns extremos, a religião é a mais alta expressão do orgulho humano. A religião, tem um monte de formas de orgulho aí, mas a religião talvez seja a mais perigosa delas. Talvez porque nos dê essa sensação de autossuficiência, de achar que nós temos, nós somos, nós podemos. Aí está essa pequena perícope, esses pequenos 6 versículos que Marcos faz questão de registrar depois dessa série de encontros maravilhosos. Cuidemos para que nós sejamos um lugar de encontro. Cuidemos para que também de nós não fique espantado Jesus com a nossa incredulidade, com as nossas certezas e o nosso fechamento ao mistério da sua presença, a esse desconhecido que Ele é, e que por mais que a gente tente conhecer, mais a gente faz a experiência, eu preciso mais, eu não sei nada, quase que como uma experiência socrática, eu só sei que nada sei, eu não sei se ele veio daqui, dali, se ele é filho de José ou Maria, eu só sei de uma coisa, eu era cego, e agora estou ouvindo, e que assim Deus nos ilumine, amém.